Nós estamos no fruto do Espírito, vamos ler de novo Gálatas 5:22. Hoje é o dia que a gente acaba essa série, para a gente começar a nossa série, e não que isso não esteja englobado, está totalmente englobado no Setembro Amarelo, mas nós vamos começar o nosso curso, né? Que é o nosso curso que é Você é Insubstituível. Se você nunca assistiu o filme O Vendedor de Sonhos, assista, ele é gratuito, ele tem no Now, tá, tem mais lugares, eu acho que tá no YouTube também, eu não sei, mas ele é gratuito. Tem o livro O Vendedor de Sonhos, o filme para aqueles que querem, quando você sentir que tem alguém que está desesperado, fala para assistir o filme. Esse filme, sabe a frase que eu vivo falando para vocês, que não coloque um ponto final, coloque uma vírgula? Essa frase não é minha, não. Essa frase é do Dr. Augusto Cury. De onde veio essa frase? Do livro O Vendedor de Sonhos e do filme O Vendedor de Sonhos, quando é um homem desesperado que estava pensando em dar cabo da sua vida. Não estou contando os detalhes, isso é o spoiler de qualquer lugar que você coloque ali para ver sobre o filme, vai ter isso. Então, ele vai aprender no processo de todo o filme, ele vai ser confrontado e ele vai aprender a não colocar ponto final, mas simplesmente uma vírgula, porque nós não podemos ser plantadores de ponto final na nossa vida, e sim plantadores de vírgulas, e que a gente possa ensinar a muitos a colocarem vírgulas na sua vida. Então, essa frase não é minha, vem do filme O Vendedor de Sonhos. Exatamente, Fernanda. Exatamente, Ana. É do Dr. Augusto Cury, o livro, e é lógico que o filme é inspirado no livro. E nós divulgamos incansavelmente durante o Setembro Amarelo. Então, coisas que a gente faz no Setembro Amarelo: divulga o filme, ama, se importa, percebe sinais nas outras pessoas e aprende o Você é Insubstituível, que você vai aprender comigo. Então vamos lá. Saúde emocional, eu não sei se você já falaram, se é 4 ou 5. Saúde emocional, e o subtítulo é amor. Vamos ler Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Olha, o fruto do Espírito está mais abaixo, no versículo mais abaixo. Mas eu quero começar hoje no versículo 13. Então anota aí, Gálatas 5, versículo 13, porque o nosso tema é amor. A nossa fragilidade emocional faz com que nós fiquemos com problemas justamente nessa área. Como o nosso eu, que é a nossa consciência crítica, deveria ser ensinado desde criança a não permitir que ele fosse enfraquecido. Mas com o decorrer dos anos, com os golpes que a vida nos dá, com traumas, com perdas, com frustrações, com bullying, com agressões, com tudo que faz parte da vida, você vai estabelecendo muitos núcleos traumáticos na sua mente, e você vai caindo nessas armadilhas mentais que você tem. Uma armadilha mental que é uma causa de muitos cárceres mentais é a deformidade do amor que nós recebemos. Todos nós recebemos um amor, por mais que você tenha sido suprido por pais. Em algum momento você foi golpeado por falta de amor. Todos nós sabemos o que é a dor da traição, todos nós conhecemos a dor do abandono de uma forma ou de outra, alguns de uma forma mais acentuada do que outros. Todos nós conhecemos de uma forma ou de outra a dor da rejeição, todos nós conhecemos, porque a dor da rejeição vem quando você não é suprido por um amor como você precisa. Você precisa se sentir amado, protegido e aceito. Esse é o equilíbrio. Quando falta um desses elementos, você já começa a ficar mais enfraquecido. E tem algumas pessoas
que o mecanismo de defesa da pessoa quando há falta de amor, tem pessoas que ficam endurecidas. É um mecanismo de defesa. Ela, na verdade, ela está se protegendo para não ficar na cabeça dela, é até inconsciente, para ela não ficar vulnerável a pessoas que a abandonem, ela abandona antes. Ontem eu estava falando na live que eu tinha um mecanismo de defesa pela deficiência de amor dentro da minha casa. Eu tinha um mecanismo de defesa que era desapego. Tem outros que têm um mecanismo dessa falta de amor, que é uma pessoa pegajosa, uma pessoa que tem carente ao extremo. Não que o desapegado não seja carente. Eu era tão carente quanto a pessoa que manifesta a sua carência. Eu só manifestava de uma forma contrária. Eu era desapegada. Eu não me apegava a pessoas e nem a coisas e nem a lugares. Eu podia, como eu mudei, com muita frequência, sem sofrimento algum. E eu digo, não sofria de verdade. Se eu recebesse a notícia de que eu tinha sido transferida, como eu recebi 10 vezes a notícia de transferência, se eu recebesse de noite, olha, você vai mudar de Uberlândia para Recife. Pensa se eu ia ficar triste. Não, eu ia ficar, ai, que legal, deve ser muito bom morar em Recife. Não que eu tivesse que ficar chorando, mas era o mínimo. Ai, eu vou deixar pessoas, a minha casa, eu gostava dessa casa, os meus amigos, o meu médico. Para mim tudo era fácil. Eu arrumo outro médico, escola é outra escola, amigos, tem sempre amigos, você faz novo amigo. Então para mim era muito fácil mudar. Isso não é saudável. Isso mostra que você tem um mecanismo doentio, né? Um mecanismo de defesa, de desapego, de frieza. Até que Deus mostrou para mim, me confrontou, mostrando que isso não era normal. Eu achava que isso era normal. As pessoas ferem muito, as pessoas... Aí você começa a dar desculpa, você transfere a culpa, né? Aí você fica falando, você não fala, não, eu estou com um mecanismo doentio. Não é normal ser desapegado desse jeito. Não, aí você fala, não, isso é bom, assim eu sofro menos. As pessoas são muito cruéis. Para que eu vou sofrer? Se eu sofro agora, vão me fazer sofrer. Então, era mais ou menos assim a minha forma de pensar. E tem aqueles que são totalmente aquela pessoa carente, aquela pessoa pegajosa, que tudo ela interpreta como abandono, que também estabelece alguns mecanismos para chamar atenção, como eu falei ontem, ou ela começa a se torna uma pessoa hipocondríaca para chamar atenção porque está doente, ou ela começa a fazer chantagens emocionais. Tudo isso são mecanismos de produto de um cárcere mental que foi produzido, que foi plantado em você pela falta de amor. A gente está falando de amor. Então, nós precisamos entender que quem deu a boa definição de amor, é lógico que tinha que ser Jesus. Jesus disse, se você não assistiu a pregação de domingo, às 17 horas, eu preguei sobre Marcos 12, quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento e o melhor mandamento. E ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua mente, emoções e com a sua força. Eu vou ler exatamente... mas eu comecei a ler Gálatas 5 e não terminei, mas precisava dessa introdução. Depois eu leio Marcos 12, tá? Vamos ler Gálatas 5, 13? Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Liberdade, queridos e queridas. Liberdade. Vocês foram chamados para viver em liberdade. Nossas emoções nos tornam prisioneiros. Quem é carente é prisioneiro. Quem é desapegado é prisioneiro. Então, Cristo nos libertou.
Então aqui está escrito, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem a liberdade que você tem para servir uns aos outros em amor. Nós estamos falando de amor. Porque toda lei pode ser resumida num único mandamento. Olha só. Ame ao seu próximo como ame a si mesmo. Nós vamos falar da primeira etapa desse versículo, mas Paulo, ele disse, olha, a suma é essa, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Aí Paulo fala, peraí, olha, o mandamento de Jesus o fruto do Espírito é amor. Mas como vocês receberam um amor que não deu para suprir, porque as pessoas que te amaram, os seus pais, suas autoridades, seus professores, os seus amigos, o namorado, o noivo, o marido, todas essas pessoas são tão falhas quanto você. Elas não podem suprir um buraco que foi estabelecido só para Deus suprir. Só Deus pode suprir todas as nossas necessidades. As pessoas têm problemas como nós temos. Então, quando a gente projeta no outro e lança sobre o outro essa responsabilidade de me amar como eu preciso ser amada, aí vai dar errado todo e qualquer tipo de relacionamento. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem. E ninguém vai conseguir te amar do jeito que você precisa ser amado. Nós vamos aprender a serem pessoas melhores. Aí a gente aprende a ter empatia, misericórdia. A gente aprende, né, a se importar com o outro. É um aprendizado. Setembro Amarelo é um aprendizado. Mas espera aí, mesmo nesse processo de aprendizado, um pai, por exemplo, por que avô é melhor que pai? Eu tenho que puxar a sardinha para avô. Deixa eu falar em que sentido que o avô é melhor do que o pai. Toda criança fala, ama estar na casa, 90% das crianças amam estar com seus avós. Por quê? Porque o avô já errou tudo que tinha que errar como pai. E agora, mais maduro e mais tranquilo, ele sabe como amar. Ele sabe que ele pode dosar algumas coisas. Ele talvez tenha sido um pai muito duro, ou uma mãe muito dura. Mas como avô, ele se tornou, não é permissivo, um pouco mais flexível. Ele releva algumas coisas, ele sabe como disciplinar, ele não vai disciplinar com raiva, porque o problema da disciplina é quando você disciplina no momento da raiva, você vai exceder na disciplina. Você tem que acalmar o ânimo para poder disciplinar o teu filho na medida certa e não com raiva. Com raiva vai sair palavra errada, com raiva você vai liberar as palavras erradas, você vai dizer coisas erradas, você vai ter uma força errada. Então é isso que acontece. Agora os avós não, eles já cometeram todos os erros, então ele olha para aquilo e fala, até a gente tenta dar conselho, não faz desse jeito, não faz, não é por aí, não precisa ser tão assim, né? Ou tem coisa que você tá flexível demais, tem coisa que você tá rígido demais, mas os jovens não gostam de ouvir a gente, né? Mas as crianças gostam de ficar com seus avós, porque eles chegaram num nível de maturidade e por excesso de erro já. Não é que ele seja melhor do que os seus filhos, é porque ele já errou tudo que ele tinha que errar como pai. Mas voltando ao tema amor, aqui está falando que o Paulo, ele está falando aos Gálatas, cuidado para vocês não se morderem, cuidado para vocês não se devorarem. Como é que a gente pode se morder? Com palavras, as palavras duras, com o fenômeno, sendo escrava do fenômeno bateu, levou, fui frustrado, falo o que penso, fui contrariado, eu já vou usar de agressividade. Ele está falando que isso não vai levar a nada. Aprenda a viver em paz. Esse é o sinal de maturidade, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa que aprende, que consegue não elevar o tom de voz,
é uma pessoa que tem as emoções alargadas. Ela vai demorar mais para ela subir a temperatura, vai demorar muito mais. E como ela demora mais para subir a temperatura, quando a temperatura chega alta, ela já pensou tudo que ela tinha que pensar, ela já relevou tudo que ela tinha que relevar, ela vai fazer a coisa certa, ela vai agir da forma certa. É por isso que Jesus, ele foi provocado demais no dia que antecedeu a cruz. Mas se você pegar os evangelhos, eu fiz isso semana passada, quando eu estiver dando o curso Você é Insubstituível, eu vou pegar essa trajetória das respostas de Jesus só nas últimas 24 horas de Jesus, a forma que ele economizou a sua energia emocional e a forma como ele deu um banho de sabedoria na gente. Ele foi, assim, quebrado, partido, o seu corpo, esmagada de tristeza, as suas emoções, mas ele estava inteiro, né? O seu eu estava inteiro, ele não estava uma pessoa destruída, o seu corpo estava destruído, mas ele não estava destruído. Ele teve capacidade de perdoar depois de 6 horas de extremo sofrimento na cruz. Ele conseguiu conversar com um ladrão. Eu vou fazer essa trajetória das últimas 24 horas. Então, voltando ao que Paulo estava falando, vocês precisam aprender a se amar. Então, quando eu aprendo a me amar, para eu me amar, eu preciso fazer aquele processo que a gente está vindo nessa trajetória, hein? Autoconhecimento. Aí eu vou conhecer as coisas que eu preciso melhorar. Com autoconhecimento, quando eu me conheço, eu sei o que me tira do sério, então eu vou me afastar do que me tira do sério. E se for inevitável e eu estiver perto daquilo que me tira o sério, eu vou contar até 10 para não explodir. Então eu vou conhecer quais são as coisas que me tiram realmente a razão. Eu vou conhecer o meu temperamento, eu vou conhecer os meus pontos fracos, os meus pontos fortes. Com o autoconhecimento, eu vou saber que eu tenho talentos, que alguns talentos eu nem conheço. E por falar em talento, a nossa autoestima, que é muito abalada na primeira infância, o teu pior defeito pode estar escondendo a tua melhor qualidade. Eu vou repetir. O teu pior defeito pode estar escondendo a tua melhor qualidade. O defeito de Moisés, um deles era ira, e ele era um homem manso. Na verdade, está escrito em Números, último capítulo de Números está escrito, e Moisés foi o homem mais manso da terra. Defeito de Moisés, gaguejar, ou gaguejar em público, não que ele fosse gago, ele gaguejava quando estava em público. Por quê? Por causa da baixa autoestima, de tudo que ele viveu, a adoção, a vida dele no palácio, não foi flores. Então, ele ficou com um problema para falar em público. Esse problema para falar em público, ele não ia ter que falar em público, ele ia ter que falar no meio de uma multidão, 3 milhões de pessoas. Ele seria a voz de 3 milhões de pessoas. Então, o pior defeito dele era timidez, e Deus ia usá-lo. Se eu olhasse para mim, minha pior falha era desapego. Mas Deus queria me usar para curar os feridos, olha só. Ele queria me usar para eu amar o meu próximo. O meu segundo grande defeito, timidez. E Deus queria que eu não fosse tímida. Na verdade, eu estava sendo chamada para não ficar debaixo da cama, não é? Era para falar com o público, assim como Moisés. E enfim, eu posso enumerar muitos defeitos. Os principais, as melhores qualidades, ou aquilo que Deus queria de mim, estava escondido por detrás de um defeito. A coragem de Gideão estava escondido por detrás do medo dele. Também a timidez e o medo de Esther estava escondendo a ousadia daquela líder fenomenal. Então, como que acontece isso? Que você tem, justamente aonde você tem um defeito ou uma fraqueza, vamos chamar de fraqueza, essa é a tua maior força.
Porque nós temos um inimigo que ele sabe, ele investe em te destruir. Então, quando ele investe em te destruir, ele tira aquilo que é essencial para a tua formação, para o teu fortalecimento. E uma das coisas que ele sabe, por isso que está escrito nos últimos dias, o amor se esfriaria. A falta de amor adoece. A falta de amor enfraquece. A falta de amor deforma as pessoas. Então, você chega na idade adulta, uma pessoa adoecida, deformada, enfraquecida. E nessa sua deformação é estabelecido uma fraqueza sua, justamente onde é a sua melhor qualidade, a sua maior força. Então pensa bem, tarefa de casa, pensa no seu maior impedimento como pessoa, a sua maior dificuldade como pessoa. Te digo que essa é a tua melhor qualidade, por detrás disso está a tua melhor qualidade, né? Então, isso é para pensar. Mas eu disse que eu queria continuar a ler aqui Gálatas, né? Agora, continuando no versículo 16, ele continua dizendo, né? Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida, assim você não vai satisfazer os anseios da sua natureza humana. E chegando no versículo 22, que é o nosso tema todos os dias, mas ele fala do fruto da carne, nos versículos 19 em diante, mas no versículo 22, o fruto do Espírito, ele diz, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Hoje nós estamos falando de amor, que é o primeiro aqui enumerado. Agora, o amor, junto com o amor, quem ama e quem é amado, porque quando você é suprido de amor, você aprende, sim, eu estava falando, para você se amar, você precisa se conhecer e você precisa se aceitar, você precisa se perdoar, parar de cobrar. Tudo bem, uma cobrança normal, preciso melhorar, isso é ótimo, mas você ser um carrasco de você mesmo, isso não é legal. Então você precisa aprender a se perdoar, aprender você precisa se conhecer, se perdoar, se respeitar. Tudo isso você precisa. Você precisa aprender a colocar limite, porque você se respeita. E tudo isso está no amor próprio. Você precisa se amar. Aí, a partir do momento que você se ama, você consegue amar o próximo. Caso contrário, não dá. Davi, ele conseguia amar o próximo porque ele se amava. Ele sabia que ele tinha uma significância. Ele sabia que ele era importante para Deus. Ele sabia que Deus estava sempre com ele. Veja o Salmo 23. Essa certeza da presença de Deus em tempos de dificuldade era fenomenal em Davi. Então, ele se amava. Davi, ele se amava, ele se respeitava, ele se conhecia. E por isso que ele conseguiu amar as pessoas de uma forma muito bonita. Ele conseguiu amar 400 homens difíceis na caverna de Adulão. Depois o número aumentou para mais 200, 600 homens. Davi, ele respeitava, né? Ele respeitava o próximo. Quando você ama, você respeita. E você o que está escrito aqui. Vamos continuar lendo? Quem ama olha aqui, o fruto é fidelidade, quem ama é fiel. Aqui está falando que quem ama é bom, né? É benignidade, é bondade. E quem ama é amável. Então, o que é ser amável? Quem ama é amável. O que é amável? É uma pessoa cordial, uma pessoa gentil, uma pessoa mansa, uma pessoa que nunca vai te desrespeitar. Ela é amável em todo tempo, aquele doce de pessoa, né? Então, quem ama é amável. Aí eu faço uma pergunta para você: como que você é em relação às pessoas da tua casa? Se eu tivesse assim, falasse para os teus filhos
e para o teu cônjuge, que essa é uma pesquisa super, hiper sigilosa, que não vai vazar para lugar nenhum, muito menos para você. Mas eu perguntaria assim, eu entraria na tua casa e falaria assim para os seus filhos e para o seu cônjuge ou para os seus pais, essa é um teste de qualidade. Eu preciso dessa pesquisa, mas ó, é tremendamente sigiloso. Nunca ele ou ela vai saber o que você respondeu, tá bom? Então me diz aí, ela passa no teste, ou ele passa no teste da amabilidade? Ah não, é estúpido, ignorante, não respeita. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem essa frase quando vão no gabinete, né? Quando eu vou fazer um atendimento. Mas ele ou ela é gentil com todo mundo, mas aqui em casa é um cavalo, aqui em casa não tem limite. Então, aí eu vou perguntar, você é amável? Você é controlado, né? Porque para ser amável você precisa ser controlado. E você é uma pessoa boa? Aí todo mundo gosta de dizer assim, parece aquele fariseu na oração, né? Eu sou uma pessoa tão boa. Gente, Jesus mesmo disse, bom é só Deus. Primeiro, para com essa história de que eu sou uma pessoa boa, né? Jesus disse assim, bom é só Deus. Aliás, é a palavra que Deus mais gosta de usar. Tov, é bom em hebraico, T-O-V. Ele fez o mundo, criou o mundo em 6 dias, e toda a criação ele fala, e viu que era bom, e viu que era bom. Aí você vai ter a palavra Tov o tempo todo, porque o que Deus faz é tudo muito bom. Mas quando chegou na gente, ele não falou só Tov, ele não falou só bom, ele falou Tov Meod, ele falou muito bom. Então, eu quero dizer que você, no padrão de qualidade do céu, gente, você é muito bom. Pode falar aí pra você mesmo agora, ó, eu sou, no padrão de qualidade do céu, eu sou muito bom. Se ninguém nunca disse isso pra você, Deus disse. Ele olhou para Adão e disse, depois ele olhou para Eva e ele disse, é muito bom, Tov Meod. Ele olha para você e ele diz, é muito bom. E, bom, mas tirando isso, aqui está falando que o fruto do Espírito é benignidade. Ser bom é ser igual, sabe? Deixa eu pensar numa pessoa na Bíblia, tem tanta gente legal na Bíblia, mas Abraão, gente, que cara legal, né? Abraão era bom. Abraão era bom com os seus inimigos, ele era bom com um sobrinho que não merecia, ele era bom com uma sobrinha que não merecia. O que é bondade? Bondade está muito ligada àquilo que você faz, né? Aquilo que você faz em favor de outra pessoa, isso é ser bom. Então quem ama não é egoísta, quem ama se importa, quem ama faz atos de amor, tá bom? Então eu diria assim, aí eu preciso fazer esses testes de qualidade nas ovelhas, nos pastores, em todo mundo, né? Você é amável, você é bom, isso indica se você chegou nesse nível de que as pessoas dizem que você é uma pessoa amável e você é uma pessoa boa. Tem algumas pessoas que têm orgulho de dizer, não, as pessoas sabem que não pode mexer comigo. Mexeu comigo, eu reajo mesmo. Aí uso até algumas expressões populares, né, que eu nem vou usar aqui. Mas o que eu quero te dizer é isso, que tem pessoas que se orgulham de serem reativas, instintivas, imaturas. A imaturidade não é uma questão para você se orgulhar. Você tem que saber, a primeira coisa, para você ser restaurado emocionalmente, você precisa entender que você não recebeu todo o amor que você deveria receber. Só Deus vai poder suprir todo o amor. Não fique se comparando, porque o fulano teve um pai maravilhoso, porque teve uma mãe maravilhosa. Mesmo o pai maravilhoso e a mãe maravilhosa também são pessoas problemáticas, são pessoas que em momento ou outro vai falhar, vai decepcionar, vai frustrar. Então, o amor que nós precisamos para ficarmos em pé de uma forma equilibrada, só Deus pode dar. Então, primeira coisa, se reconecta hoje com Deus e pede para Ele curar o teu coração,
para ele fortalecer o teu coração. Aprende nessa tarde, você vai aprender no curso, né, a fazer intervenções onde você tem núcleos traumáticos, para você quebrar um ciclo de repetição de ser uma pessoa tremendamente previsível. Todo mundo sabe que quando contrariado, você grita. Todo mundo sabe que quando contrariado, você fala um monte. Isso é ser previsível, isso é ser imaturo. A maturidade, a pessoa que é sábia, ela surpreende pela sua reação. A sua reação não faz parte da multidão. Quem é sábio não quer ser como a multidão. Quem é sábio é diferente, ele age diferente. Não é porque todo mundo faz isso que eu vou fazer. Não, isso não faz bem para mim, isso não faz bem para as pessoas que estão ao meu redor. E eu falei no domingo, porque nós começamos essa live falando sobre que nós devemos amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa força, né, e com toda a nossa alma. Então vamos lá. Quando eu digo que para ter um equilíbrio perfeito, eu preciso começar do primeiro degrau. O primeiro degrau é aprender a amar. Então eu amo a Deus, eu falei no domingo, eu amo a Deus com toda, vou começar com todo o meu coração. Quando eu amo com todo o meu coração, essa é a... Gente, me telefonaram no meio da live. Amar com todo o coração é isso que você tá buscando a Deus. Você tá aqui numa live das 13 horas porque você ama a Deus, você tá querendo ser restaurado emocionalmente, mas você ama a Deus desesperadamente. Então, isso é fácil. Aí, porque você ama a Deus, você vai para a igreja, porque você ama a Deus, você ora, porque você ama a Deus, você jejua, porque você ama a Deus, você lê a Bíblia. Essa primeira etapa é fácil. O mais difícil é amar a Deus com todo o entendimento e com toda a alma, porque aí vai para as nossas áreas doentes e fracas. Adorar a Deus com entendimento é adorar com a mente. A nossa mente é traiçoeira. Ela vai falar, Deus te deixou, Deus te abandonou, Deus não está te ouvindo. É isso que os seus pensamentos falam. Aí, para você amar a Deus com todo o teu entendimento, você vai ter que brigar com a tua mente. Não, peraí, tem silêncio de Deus também. No silêncio ele me ama, no silêncio ele está trabalhando. No silêncio a raiz está crescendo, daqui a pouco a planta vem, frutifica e vou ver os resultados do agir de Deus. Não é porque Deus estava silencioso 21 dias, enquanto Daniel estava orando e jejuando, que nada estava acontecendo. Deus estava ouvindo, o anjo já chegou dizendo, desde o primeiro dia Deus te ouviu. Foi uma questão de guerra espiritual, mas desde o primeiro dia Deus te ouviu. Então tua mente é mentirosa. Então, amar a Deus com todo o teu entendimento é gestão emocional também. Você gerenciar teus pensamentos. Pegar teus pensamentos aqui pelo cangote, ó. Não. Eu não vou entrar na tua, não. Você mente para mim, meus pensamentos. Eu vou pensar o que Deus me ensinou a pensar. Deus está agindo no silêncio. Ele trabalha em todo o tempo. Jesus disse que o Pai trabalha até agora. Então o Pai trabalha para quem? Ele já criou o mundo. Ele trabalha para mim, ele continua trabalhando, ele trabalha em tudo aquilo que me cerca. Então, primeira coisa, com entendimento. Amar a Deus com toda a minha alma também é outra área, porque faz parte do nosso emocional, alma, emoções. Gente, você quando tem os seus núcleos traumáticos, suas janelas traumáticas, você vê e interpreta as situações a partir da janela traumática. Então você vai distorcer tudo. Se tudo vai bem, você ama Deus. Se tudo vai mal, você já está de mal de Deus. É o pastor que está com problema, é o pastor que não está pregando direito. Se você está mal, se as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria. Aí o teu emocional vai fazer com que você fique pulando de igreja para igreja, porque o irmãozinho isso, o irmãozinho aquilo. Isso não é amar. Deus está falando, olha, para dar certo, você precisa amadurecer. Você precisa ficar mais forte. Para você ficar mais forte, você tem que me amar com todo o teu coração. Esse quesito tá ok. Agora o quesito, amar com todo entendimento e com toda a alma, não tá legal.
E amar a Deus com toda a tua força também não tá legal. Porque amar a Deus com toda a força envolve a tua vontade, envolve a tua preguiça, tá? Então, hoje eu não vou à igreja, aí você justifica que é por causa de máscara, e enquanto que os profissionais da saúde ou do comércio ou qualquer outro profissional está usando máscara 8 horas por dia. Aí você não pode usar a máscara 1 hora e meia, porque hoje as igrejas estão fazendo cultos mais curtos. Então, 1 hora e meia você não pode usar máscara. Aí você vai dar desculpa de que você não vai ao culto porque é a máscara, você vai dar desculpa porque você está com medo. Mas o medo agora já não pode fazer parte na tua vida. Enquanto nós não estávamos liberados, tudo bem, mas agora liberados, o medo não pode fazer parte da tua vida. Eu tô com preguiça, porque hoje tá muito frio, porque hoje tá chovendo muito, porque hoje tá muito calor. Aí você começa a dar desculpa, isso não é amar a Deus com toda a tua força. Eu não vou orar. Olha, amar a Deus com toda a força é você acordar quando você tá com sono. Você põe despertador e não vai se boicotar. Você vai pôr ali, não, eu vou acordar. Você vai dominar, jejuar e dizer, sabe, eu posso não conseguir fazer um determinado tipo de jejum, mas eu vou jejuar. Eu vou encontrar o jejum que eu aguento agora para eu ir me acostumando. E nós falamos muito isso na segunda-feira, eu e a pastora Zenete. Então hoje é o dia, né? O dia do jejum. Que você possa amar a Deus com toda a tua força. Então, quando a gente fala do fruto do Espírito, o amor, olha tudo que engloba. O teu amor a Deus precisa amadurecer. O teu amor por você mesmo precisa ser restaurado. O amor ao próximo também precisa ser restaurado. Se nós conseguirmos restaurar todas essas coisas, quando eu amo a Deus da forma que nós precisamos amar a Deus, eu fico em harmonia, em paz. Quando eu consigo amar o próximo, eu tenho paz com as pessoas. Quando eu amo a mim mesmo, eu tenho saúde emocional que vai refletir também na minha saúde física. Olha quantos benefícios num só, que é o amor. Por isso que Jesus falou, e depois Paulo também fala em Gálatas. Jesus falou em Marcos 12 e Paulo está falando aqui em Gálatas capítulo 5. Vamos resumir o mandamento? Amor. Aí vem em Gálatas 5, 22 e fala, o fruto do Espírito é o amor. Então nós precisamos aprender a amar a nós mesmos. Então quem ama é benigno, quem ama é paciente, quem ama são todo o fruto do Espírito está presente na tua vida. Então eu quero ver se vocês têm alguma dúvida aqui, porque nós já estamos quase terminando. Não, vocês não perderam. Sobre o jejum, deixa eu falar para vocês. O jejum não perdeu, tá lá. A pastora Zenete não grava no Instagram, mas ela grava no canal dela. Você consegue ver agora, saindo daqui, vai no canal da pastora Zenete no YouTube. A última live dela é a que ela fez comigo. Tá lá, é a última, tá? E ali tem um ensino. Nós começamos, vão ser 7 semanas falando sobre jejum. São 7 semanas de jejum, 7 semanas de ensinamento. Então a primeira aula foi na segunda-feira às 18 horas e tá lá no canal da pastora Zenete, no YouTube a aula. Então não perdeu, você pode ver, tá bom? Então vamos lá. Já mostrou o relógio. Obrigada, Enilde, eu sabia. Já tô quase conseguindo calcular de cabeça. Eu sei que eu tenho meu reloginho aqui, mas às vezes eu não enxergo, né? Na empolgação eu não enxergo, então é bom vocês me avisarem mesmo. Muito obrigada, tá? Então, vocês viram pra mim? Só pra eu registrar lá, é saúde emocional número 4 ou número 5? Só me fala isso pra eu poder, agora quando eu sair, gravar. Sim, hoje é jejum. Quem não fez ainda dá tempo. Você pode fazer o jejum como a pastora Zenete estava falando. Você pode fazer de agora, depois do almoço, e pular uma refeição. Pular o teu café da tarde, jantar bem mais tarde, ou daqui até 11 horas da noite,
tem vários tipos de jejum. É só você ouvir lá a live, que lá tá toda a orientação para vocês, mas ainda dá tempo, se vocês quiserem, ainda dá tempo. Então, deixa eu ver aqui, ninguém me falou, hein? O nome do filme é Vendedor de Sonhos. Ninguém me falou se aqui é saúde emocional número 4 ou número 5. Sim, a nossa melhor qualidade pode estar por detrás do pior defeito, é isso sim. Caroline, quando você vê seus pais e não consegue sentir amor e carinho, é porque tem um bloqueio e você vai poder quebrar esse bloqueio fazendo coisas inusitadas, mesmo sem sentir. Você vai começar a cultivar dentro de você, coloca uma lista, motivos pelos quais você é grato por eles. O que é que eles fizeram de bom, tá? E estabelece uma meta para você. Mesmo eu não sentindo, eu vou telefonar para os meus pais e dizer o quanto eles são importantes. Mesmo eu não sentindo vontade, a próxima vez que eu ver meu pai ou minha mãe, eu vou dar um beijo, eu vou dar um abraço. Você vai ver que quando você quebrar esse bloqueio, vai fluir naturalmente, né? Isso é mais assim, número 5. Obrigada, queridos. É só para eu poder registrar aqui. Então, então nesse momento nós encerramos a live, porque senão nós vamos ser cortados. Lembrando que hoje eu volto em mais 2 momentos. Eu volto às 18 horas com a pastora Izenete, pastora Izenete, Ludmila Feber, e depois em seguida eu saio da pastora Izenete, vou correndo para a igreja e vou pregar às 20 horas. Na IAUC, você vai no Instagram da pastora Izenete às 18 horas, às 20 horas, porque é essa hora mesmo que acaba a live da pastora Izenete. Você entra na IAUC TV, que é IAUC TV, que tem o culto na Unidade em Cristo, Ilha do Governador, Setembro Amarelo, culto do Setembro Amarelo. Então, que Deus abençoe todo mundo. Até daqui a pouquinho, às 18 horas, na nossa clamor de milagres do jejum. Estamos bombardeando os céus em favor de uma abertura de portas sobrenatural sobre a nossa nação na Semana da Pátria. É uma abertura de portas sobrenaturais sobre a nossa nação, sobre a tua família. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.